Boa tarde, gente. Aqui é o professor Ricardo, professor de literatura. Estamos em mais uma aula aqui do nosso conteúdo e, como vocês estão vendo aqui no quadro, nosso conteúdo de hoje trata das figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Vamos lembrar um pouquinho dos conceitos iniciais da literatura. Lembre-se do texto literário, do texto não literário, a linguagem conotativa e denotativa. Essas diferenciações iniciais são muito importantes para vocês poderem identificar que tipo de texto nós estamos lidando e se representa alguma função de linguagem ou alguma figura de linguagem equivalente. Essa figura de linguagem são considerados recursos estilísticos da literatura brasileira. Esses recursos estilísticos dizem respeito à maneira como o escritor vai colocar o seu texto, vai formatar o seu texto, vai criar o seu texto. Vale destacar também que as figuras de linguagem elas estão muito presentes no nosso dia a dia, por mais que nós não a reconheçamos, mas elas estão muito presentes quando nós falamos, por exemplo, que a pessoa está morrendo de fome. Quando a pessoa diz que ela está morrendo de fome, ela está cometendo um exagero, que é a hipérbole. A hipérbole trata do exagero de ideias, o exagero na hora de falar uma expressão. E esse exagero é muito comum no dia a dia. E não está errado, tá? São apenas esses desvios, como são considerados pelos grandes gramáticos. E aqui nesse esquema, eu vou colocar aqui para vocês, aparece o seguinte, nós temos, aqui eu coloquei várias setas para vocês com alguns nomes de figuras de linguagem importantes. Essas figuras de linguagem, elas são divididas em três grandes grupos. O grupo das figuras de palavra, de pensamento e de construção. Aqui eu coloquei um pouco de cada uma. As mais comuns que caem, por exemplo, para o pessoal que vai fazer a ESA. Antítese. Antítese, o prefixo anti, ele trata de oposto, oposição. Por exemplo, vida versus morte. São as palavras opostas na língua portuguesa, os antônimos, e as antíteses. Tá? O antônimo na língua portuguesa, antítese é na literatura. Depois, a metáfora. A metáfora é uma espécie de comparação. Por exemplo, eu digo assim, minha vida é uma colcha de retalhos. Eu estou comparando o primeiro elemento, que é a minha vida, a uma colcha de retalhos, sem a presença de um elemento comparativo, como é a palavra como, por exemplo. Agora, se eu disser que minha vida é como uma colcha de retalhos, aí eu estou usando a comparação, que é uma comparação de forma mais explícita. E aqui tem que aparecer o elemento de comparação, que geralmente é a palavra como. Outras figuras aqui importantes, a prosopopeia, pessoal. A prosopopeia é dar vida a seres sem vida. É muito comum nas músicas também acontecer isso. As letras de música popular, elas são, em sua grande maioria, de cunho conotativo. Né? Aparece mais para o lado conotativo porque justamente aparece aí a questão da linguagem mais elaborada. O eufemismo, hoje ela foi morar com Deus. Significa o quê? Que a pessoa morreu. Então, para não falar que a pessoa morreu, que é um termo muito forte, muito pesado, nós usamos uma amenização, um eufemismo. Outras figuras importantes, essa aqui é muito presente no nosso dia a dia, pessoal. A ironia, o sarcasmo, o cinismo das pessoas. Cinismo no sentido de ser sarcástico. Então, a ironia, ela está muito presente no nosso dia a dia, principalmente quando a gente quer ser irônico ou sarcástico com uma pessoa. Isso não é errado, tá? É uma espécie de desvio que, colocado no texto, vai se configurar como uma figura de linguagem, a chamada ironia. A catacrese e a metonímia também estão muito presentes no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, uma empregada vai comprar 2 cabeças de cebola, a palavra cabeça está sendo usada com outro sentido diferente do nosso conhecido, que é a cabeça como parte do corpo. Estou usando no sentido de cabeça de cebola, então usei a palavra cabeça para outra finalidade. Dente de alho, a mesma coisa. A palavra dente foi usada com outro sentido. Braço do sofá, a mesma coisa. Céu da boca. Então são essas palavras que nós usamos, que nós conhecemos um sentido verdadeiro dela, mas foram usadas para outra finalidade. A metonímia, por exemplo, quando eu digo assim, comecei a ler Érico Veríssimo. Eu comecei a ler a obra do Érico Veríssimo, não a pessoa Érico Veríssimo. Então esse é a famosa substituição. Eu substituo um termo por outro. A inversão é bem comum na língua portuguesa, é quando nós vamos inverter os termos da função sintática. Geralmente a função sintática começa no sujeito, e se o sujeito aparece no final da frase, da oração, nós vamos ter a famosa figura da linguagem chamada inversão.
E aqui por último nós temos a perífrase e a antonomásia, que são expressões usadas para identificar ou lugares, que é no caso da perífrase, que é para lugares, e a antonomásia é para pessoas. Então, por exemplo, quando a gente diz a expressão país do sol nascente, eu estou me referindo ao Japão. Então, essa expressão país do sol nascente é uma perífrase. País do futebol, que é no caso Brasil, é uma perífrase também. Agora, quando for pessoas, poeta da vida. O poeta da vida é uma expressão que identifica o poeta Noel Rosa. Então, nós temos aí a questão também da antonomásia, que é uma perífrase mais usada para pessoas. Ok, gente? Aqui então está o nosso quadro, aqui o nosso conteúdo, as figuras da linguagem. Um abraço, até a próxima.